Pois bem, Oguri Meji hoje traz uma história bem interessante para vocês. Conta a história sobre Agoriwon. Agoriwon era um babalawo que tinha certas características diferentes a outros. E vocês vão entender logo, posteriormente de eu recitar o verso, o porquê. Tá? E em base à postura e o caráter da Agoriwon, Ifá nos ensina uma coisa muito importante que muitas pessoas, particularmente aqui no Ocidente, têm problemas para entender. Tá? O verso diz assim: Obami letimi ni mogarion oseminibo minifon edumario bere ni mogbalobore adivafo agoribon tiyo mase aye jeje boni ose osimbe bombiorubo Awo jeje lagua agoribon Kinse agbo kin ibere Unye ibere ni mogwa. Ese verso de Oguri Meji quiere decir así. Os babalawos que consultaron para Agoriwon tinham os seguintes nomes. Você me batiu e eu não respondi a sua agressão. Você me batiu com sua cabeça e eu não falei nada para você. Edumare, o Criador, irá me perguntar se eu peguei alguma coisa de você. Esses três awô consultaram para Agoriwon, que era aquele awô que dirigia sua própria vida de uma forma pacífica. Recomendaram ele fazer sacrifício e ele assim ouviu e fez. O sacerdote da tolerância, da paz, é a quem conhecemos como Agoriwon. Agoriwon tem sua vida de uma forma sumisa. É assim, de forma sumisa, que eu devo dirigir minha vida. Essa é a tradução um pouco literal sobre o verso que acabo de recitar do Oguri Meji. Tá? Ok? Agora vamos lá para a história. Então, tá? Agoriwon era um babalawo que ele tinha muita espiritualidade, muito poder espiritual. Só que ele normalmente não era muito respeitado pelos colegas, pelas pessoas do mercado e pelas pessoas do povoado onde ele morava. Até a história conta que Agoriwon era um babalawo que era um pouco antissocial e ele normalmente costumava morar, tinha feito sua casa dentro do mato. Ele eventualmente aparecia no mercado para fazer algumas compras ou ir a visitar alguns clientes, dar consultas, seu ofício de Ifá, e imediatamente, sem falar com ninguém, voltava para sua casa dentro do mato. O próprio estilo de vida que Agoriwon tinha, seu caráter reservado, sua postura reservada, ir para dentro, introspectivo, fazia com que normalmente as pessoas ficaram comentando sobre ele. E todo mundo pensava que Agoriwon tinha algum tipo de deficiência. Todo el mundo comentaba que Agoriwon era una persona, vamos a decir así, sin capacidades normales, vamos a decir así, por justamente ser diferente a los otros. Inclusive, muchas veces, tiraban grasa da cara de Agoriwon. Cuando él pasaba, xingaban él o murmuraban, hacían fofoca nas costas dele. Tá? Agoriwon, obviamente, que percibía todo eso. E muitas vezes irritava ele, até que um certo dia ele chega na sua casa e decide consultar Ifá para obter uma resposta de por que todo mundo tratava ele desse jeito. Aí ele consulta Ifá e o Odu que Ifá revelou foi o Oguri Meji. E os babalawos que consultaram para ele eram: você me agrediu e eu não respondi com uma agressão. Você me bateu com a cabeça e eu não falei uma palavra para você. Edumare, o Criador, ele irá me perguntar se eu peguei alguma coisa de você. E Ifá recomendou para Agoriwon que ele oferecesse um sacrifício e que ele, baixo nenhum tipo de circunstância, deveria responder a nenhum tipo de agressão. Ele não poderia ser igual que os outros. Ele não poderia responder uma agressão com uma agressão, ele não poderia responder um comentário negativo com outro comentário negativo. E aí o Agoriwon
Agoribon falou para o Babalawos que ele não estava entendendo o porquê disso. Porque se eu não mexo com ninguém, as pessoas têm que vir a mexer comigo. Porque se eu não trato a ninguém de forma desrespeitosa, todo mundo me trata de forma desrespeitosa. E aí o Babalawos falaram para ele que Fá estava dizendo para ele, quando falamos de Fá, estamos falando do idioma esotérico e místico de Olodumare, de que Olodumare já conhece os ruins. O mistério da vida é ver se você não se torna ruim. Se você vai a responder a uma pessoa ruim de forma ruim, você se está tornando igual que ele. Então, Olodumare vai te perguntar se você pegou alguma coisa quando você recebeu aquela agressão. Se você é agredido, se passa uma perna em você, se desprestigiam você, se tentam humilhar você, você não pode responder do mesmo jeito. Porque o Olodumare quer saber se você continua sendo bom. Ele já sabe que aquela pessoa é ruim. Os ruins não precisam demonstrar nada para o Olodumare, mas os bons sim precisam demonstrar que siguen sendo bons. Aí Agoribon compreendeu que ele deveria seguir com o mesmo caráter, com a mesma postura. Tá? Posteriormente, Agoribon fez o sacrifício através desses 3 Babalawos. Tá? E pelo fato de ter feito o sacrifício indicado e não mudar de postura, não responder agressão com agressão, batimento com batimento, humilhação com humilhação, ele começou a ser respeitado socialmente, até o ponto de que o rei do povoado já tinha chamado a todos os Babalawos de aquele povo, de aquele reino, para dar solução a uma forte doença que o filho do rei tinha pegado, e ninguém dava solução. Aí, quando o rei começou a perguntar se ficava algum outro Babalawo que ele já não tinha chamado para ver se podia dar solução àquele problema que estava tirando a paz e a estabilidade do rei, um dos conselheiros do rei falou de que sim existia um Babalawo, mas que não tinha boa reputação dele. Porque ele morava no mato, ele não falava com ninguém e a única coisa que conheciam dele era que ele passava, ia ao mercado e logo voltava para seu hogar. Aí o rei, já sem ter mais opções, mandou chamar a Agoribon. Enviou vários emissários para informar para Agoribon que o rei estava precisando de seus serviços. Agoribon, sem falar uma palavra, foi até o palácio do rei, se apresentou ante o rei, pegou sua opelé, mandou trazer o filho do rei, consultou Ifá. Aí ele indicou tanto um ebó como uma medicina específica de Ifá. Aí o rei imediatamente mandou trazer os materiais, Agoribon fez aquele sacrifício e em menos de 3 dias já o filho do rei começou a melhorar. Aí o rei mandou chamar de novo a Agoribon e condecorou ele como líder do Saguó. Instalou ele como o mais prestigioso do Saguó e o mais poderoso do Saguó. E declarou de que Agoribon, desde aquele dia, seria o principal Agó do reinado. Qual era a característica principal de Agoribon? Agoribon era um Babalawo que entendia perfeitamente de que um Agó não pode se comportar como um ignorante. E o poder espiritual era tal de Agoribon, por justamente ter esse comportamento, de que ele conseguiu resolver um problema que nenhum outro Babalawo conseguia resolver. Tão importante assim como salvar a vida do filho do rei. Então, o Gorimeji, ademais de ensinar de que você não pode pagar humilhação com humilhação, você não pode pagar golpe com golpe, você não pode pagar agressão com agressão, porque o Olodumare está olhando seu caráter, não está olhando o caráter da pessoa ruim. O Olodumare já sabe que a pessoa é ruim. E o ruim está sendo consequente com sua própria essência. Uma pessoa ruim tem atos ruins. Agora, o que o Olodumare quer ver é que se você é bom, não tenha também um ato ruim como ele. E isso cuida o axé da pessoa. Que era o que acontecia com Agoribon. Agoribon tinha muito poder espiritual.
Ele tinha muito axé na sua boca. Ele tinha muito axé em seu ori. Por quê? Porque ele não se contaminava com os erros dos outros. É por isso de que ao Boribon, mesmo em todo aquele ambiente negativo ou contraproducente para ele sempre seguiu fazendo seu trabalho da melhor forma possível. O que as pessoas não sabiam de Alboribon é que ele morava sim dentro do mato. Porém, ele tinha muitas esposas, muitos filhos e ele não tinha nenhum tipo de carência. Coisa que sim tinham muitos de seus colegas que criticavam ele por atrás. Tá? E eles, como se faziam notar muito mais ante a sociedade, todo mundo acreditava de que aqueles colegas tinham algum tipo de condição, tanto espiritual como material, como para acreditar ser superiores ao Boribon. Mas ao Boribon, sem fazer alarde de sua estabilidade, seguia fazendo sua vida de forma austera, calhada, tá? E com um bom comportamento. O Gorimedi nos ensina de que ter um bom comportamento, tá? E o fato muito importante que o sacerdote, quando recebe algum tipo de traição, fofoca, injúria ou qualquer tipo de situação negativa com outra pessoa, e ele olha para o costado, não é que ele seja tolo, é que ele entende e deve seguir os passos de Alboribon, como o próprio Alborimedi nos ensina. O verso termina dizendo: Agotete la Alboribon, tinse agbo niki bere ibere, um dia ibere ni mowa, es decir, eu devo seguir o caminho da submissão. Ibere, em Yorubá, é uma palavra que expressa você ser sumiso, mas ser sumiso a nível espiritual não quer dizer que você aceita uma humilhação porque você é inferior. Você está sendo humilde ante os olhos de Olodumare, não ante seu inimigo. Porque Olodumare vai tomar conta dele, mas não vai tomar conta de você, porque você não desceu para o nível de seu oponente. Isso era o que entendia Alboribon, o que explicou para Alboribon. Quando Alboribon fez questão de entender o mistério de por que ele não poderia responder para seus colegas, sendo que ele tinha mais prosperidade que eles, mais conhecimento que eles, mais axé que eles, e que, inclusive, a história diz que ele terminou resolvendo um problema que nem sequer seus próprios colegas terminaram resolvendo, não tinha capacidade de resolver. Porque o bom comportamento cuida e incrementa o axé do sacerdote. E o fato que um sacerdote não reaja da forma equitativa a uma agressão não quer dizer que ele seja tolo, nem que esteja sendo sumiso ou se considere inferior a seu inimigo. Muito pelo contrário, ele sabe que é superior, assim como Alboribon sempre foi superior a seus inimigos. Só que ele sabe de que Edumare vai perguntar para você se você pegou algo deles. Se você recebe feitiço, você não pode responder com feitiço, porque Edumare vai perguntar se você pegou algo deles. Você sabe perfeitamente que muitas de suas pessoas, as pessoas que são oponentes a você, não vão suportar medio galo que você mande. Alboribon sabia isso. Só que ele foi sumiso e bere a Olodumare, porque Olodumare vai perguntar: olha, esse é ruim, eu já sei que ele é ruim, eu já sei que ele não faz outra coisa que fazer dano para os outros, criticar os outros, sua própria mediocridade faz dele uma pessoa indesejável. Agora, eu quero saber se você vai descer ao nível dele ou vai permanecer em seu nível, porque Olodumare testeia aqueles que ele acha produtivos. Ele não precisa testear alguém que ele já sabe que é ruim. Aquele que é ruim, ele é nini. É aquele que é um oponente à própria criação de Olodumare. Ele não vai receber nenhum tipo de benção. Quem recebe benção é o Muluabi. É aquele ser desejado pelas divindades. É aquele ser que funciona como um canal, como um nexo entre as divindades. Então, essa é a história de Ogorimedi que eu trago para vocês nessa semana, para que de aqui na frente entendam de que quando alguém não responde ou fica quieto, não é que ele seja tolo, ou não é que ele se sinta mais débil que seu inimigo. Quando ele não responde é porque sabe de que ele é superior a você.
Só que o Criador está olhando o comportamento do bom, não a porqueira do ruim. Porque o do mal já sabe que você é uma porqueira. Essa é a explicação de Owori-Meji, tá? E a história de Owori-Won, tá? Nunca confundam submissão com sabedoria, tá? O sacerdote deve ser sumisso ao Olodumare, sumisso às divindades, aos Irumolé, nunca a outro ser humano. Só que muitas vezes essa submissão espiritual que um sacerdote deve ter, ele siga aquela submissão para cuidar seu axé, para cuidar sua ferramenta de trabalho, para cuidar a boca que abençoa a pessoa que procura nele para melhorar sua vida. Ele não vai queimar seu axé em um porco. Porque um oponente que se opõe ao progresso do sacerdote, que se opõe ao crescimento do sacerdote, sem ele ser melhor, é o porco. Então, nenhum sacerdote que saiba ou entenda um pouquinho de Fá vai perder nem tempo nem axé em combater um porco. Tá? O porco é um chiqueiro para comer quando você tem fome. Compreende?